sistemas do organismo, né? Mas tem questões respiratórias, né? Como eu já tinha comentado antes, até o próprio alcatrão que tem, né, na maconha. No sistema imunológico, então a pessoa ela não vai ter todas as defesas do organismo para se defender de uma infecção, de alguma doença. Também tem alguns efeitos cardiovasculares, né? Então, sistema circulatório, pressão no coração, enfim, pode dar uma falência, enfim. Mas, realmente, os efeitos da maconha, elas se dão a mais longo prazo, né? E por isso é tão difícil uma pessoa que utilize se dê conta de que ela precisa parar e precisa mudar esse comportamento. Uma advertência para os meninos, que a gente já trouxe aqui, um colega que é urologista, que foi meu professor, que é o Dr. Telek, não é impotência, mas é infertilidade. Isso. Então, abra os olhos. Se fosse uma coisa tão boa, não ia alterar, inclusive, o seu espermatozoide. Causa infertilidade. Acabei de me lembrar também. Nós vamos fazer uma pausa, novamente para os comerciais, e já voltamos. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Estamos voltando de novo com o Viva Mais, e você que estava trocando de canal e nos pegou agora, hoje o assunto é sobre drogas, né? E quando a gente fala de drogas, todas as drogas, cigarro, álcool, maconha, crack, nós estamos falando sobre tudo. E interaja conosco, entre no nosso site, né? www.programavivamais.com.br, e lá você vai ter todos os programas que nós já fizemos sobre saúde, com todos os nossos entrevistados. Mande perguntas, os programas que você quiser que a gente repita, a gente pode colocar de novo no ar. Ali você pode assistir todos os programas que já passaram. Se você tiver mais dúvidas, nós podemos chamar os convidados novamente. Mas o assunto de hoje está muito interessante. Nós estávamos falando sobre pessoas drogadas, como pode se deixar de fumar, como a gente pode evitar de usar drogas. Mas, Luciana, nesse assunto de drogas, né? Como que a pessoa fica
se torna um viciado, porque a pessoa pode experimentar. E teve uma pesquisa há pouco tempo na televisão mostrando que uma grande gama de jovens, né, experimentaram, né? Quando questionaram nas escolas, um número muito grande de jovens já experimentaram. Por que ficam viciados e como é que a gente, como pais, pode evitar que os filhos se tornem viciados em droga? Bom, cada droga, ela tem um potencial de provocar dependência. Então, a gente costuma muito falar nas drogas ilícitas, né? Agora a gente está falando da maconha, da cocaína, né? Mas, por exemplo, a nicotina é uma droga que tem um potencial muito grande de provocar dependência. Hoje, o crack é uma droga que também tem um potencial muito grande de provocar dependência. E quando assim, por que uma pessoa se torna dependente? Eu, como biomédica, costumo pensar nos aspectos fisiológicos, né? Como a Cassandra já expôs, né, anteriormente, a droga, ela interage no cérebro, né? Ela altera o funcionamento em vários sistemas, principalmente no núcleo, no centro da recompensa. Né? Então, tem ali os neurônios dopaminérgicos, aqueles que liberam dopamina. Na maioria das drogas, ou as drogas excitatórias, elas provocam maior a liberação de dopamina ou inibem a recaptação. Né? Então, ela fica mais disponível ali para ocasionar o efeito de prazer, sensação de bem-estar. Quanto mais forte uma pessoa responde a esse estímulo, maior é a probabilidade dela se tornar dependente. Né? Outras coisas, questão de metabolismo. Se a pessoa ela metaboliza muito rápido uma droga, ela elimina do corpo muito fácil, é mais provável que ela não fique dependente, porque não fica ali a droga muito tempo no organismo. Né? Isso está relacionado a fatores genéticos, né? Então, falar sobre por que se fica dependente, a gente pode ver pelos aspectos físicos, ou fisiológicos, né? Como o organismo responde a isso, e também aspectos psicológicos. Né? A gente já falou um pouquinho aqui de comorbidades, de utilizar alguma droga como medicação, de associar a droga para aliviar um sentimento de tristeza, para se sentir melhor. Né? Acondicionamento também, a pessoa ela aprende que para ela fazer o seu trabalho, escrever alguma coisa, ela precisa estar usando alguma coisa. Né? Ou para trabalhar no computador ela precisa estar com cigarro ou com alguma outra droga. Então esses são alguns aspectos que fazem com que a pessoa ela evolua do uso ocasional, habitual, até se tornar dependente. A dependência ela é caracterizada pela perda de controle sobre o uso. Então ela passa a não conseguir mais controlar a quantidade, ela pretende até utilizar menos. Mas, enfim, por buscar essa sensação de prazer, de bem-estar, ou de evitar os sintomas desagradáveis da síndrome de abstinência, ela sempre utiliza mais uma vez e mais uma vez, né? E isso estabelece a síndrome de dependência. Sobre a questão assim, como família, né? O que se pode fazer? Hoje se tem bem descrito na literatura alguns fatores de proteção ao uso de drogas. Então, a questão dos limites bem claros na família. Então, uma família estruturada com limites claros, que às vezes que até a própria indivíduo possa entender o porquê desses limites. O que é o limite claro, por exemplo, para ti? Para quem está nos assistindo, a gente está falando de limites claros. O que seriam limites claros para vocês? Bom, né, a questão desde como vai se comportar em casa, horário de chegada, né, a questão do conversar tudo, né, entre mãe e filho, enfim, ter um diálogo aberto, né, fazer com que os pais sejam também amigos, né, consigam conversar. Então, tem essa questão de que horas vai sair, que horas vai chegar, com quem vai estar, conhecer as pessoas com que a pessoa se relaciona, né, na escola, amigos. E o claro também se refere a o filho saber quais são esses limites e a mãe fazer a mesma coisa que o pai. Então, é claro, é a mesma regra. Não pode ser uma regra para um e outra regra para outro. Não, se não, tentei com o pai, não deu, vou lá com a mãe e eu consigo. Aí fica uma coisa assim que a gente tem, às vezes fala, fica esquizofrênico. Eu falo com a mãe dá uma coisa, com o pai não dá, e aí que se começa a questão da manipulação, que foi o que a gente tinha falado na mentira. O usuário, ele sempre vai saber, ele sempre vai identificar aquele que é o mais frágil para ele conseguir o que ele precisa para obter a droga. Então, ali, essa pessoa normalmente é aquela que adoece junto com o usuário, que a gente chama também de codependência esse processo, onde são pessoas que podem utilizar mais serviços médicos, adoecer mais, terem características de autossacrifício, de autonegligência, de fazer tudo pelo outro e não se cuidar. E também pensando no aspecto psicológico, de por que as pessoas
utilizam, se percebe também que existe uma vulnerabilidade, né, psíquica nessas pessoas. No momento assim que nós temos, algumas pessoas têm mais potenciais assim para lidar com situações mais difíceis do dia a dia, que a vida a gente sabe que não é fácil. E as pessoas que começam muito cedo a usar drogas, elas começam a achar que tudo é mágico, que se eu quero uma coisa eu vou ter. Bom, eu tô afim de ter uma sensação legal, eu vou lá e uso. E nós, na vida real, se não utilizar alguma droga, não é toda hora que a gente vai ter a sensação boa que a gente quer. Então, esse processo faz com que as pessoas fiquem mais infantilizadas. Muitas vezes, assim, a gente observa que elas param, assim, a idade fica quando ela começou a usar. Alguém de 30 anos, se começou com 13, as características são de adolescentes, são comportamentos de adolescentes. E uma característica psicológica também é a intolerância à frustração. Então, eu não tenho uma coisa que eu não posso ter, o que eu tenho que esperar. Eu não aprendi isso. Então, isso é um fator de risco. A gente dar tudo para um filho ou para um processo no casal também, né? A gente tem que ter esse cuidado. A pessoa tem que saber que existe... às vezes tem que esperar, não pode ser agora. Então, atender todas as necessidades de uma criança e de um adolescente pode levar ela a ter uma intolerância à frustração e buscar alguma coisa que faça ela obter essa sensação, essa satisfação imediatamente. Só interrompendo, mas assim, quais são as características para quem está em casa? Eu sei que fica difícil para quem não é da área médica para identificar, né? Mas, assim, quais são as características mais comuns de cada droga? O que a gente observa em cada droga no usuário? Bom, as drogas, né, elas são classificadas principalmente em 3 grandes grupos. As drogas depressoras do sistema nervoso central, então aquelas que vão fazer com que o organismo ele funcione de forma mais lenta, que é o caso do álcool, do solvente, né? E quando a pessoa utiliza, por exemplo, o álcool, o primeiro efeito até é de euforia, porque a gente brinca, né? Centro inibidor, isso, né? Exatamente, inibe a inibição. Então a pessoa fala mais com desenvoltura, fica solto. Só que com o tempo começa a existir só a inibição. Inibe o centro liberador. Isso. Daí fica aquele chato que fica chorando no fim da festa. E né? Que se arrasta para andar, fala devagar, né? A mesma coisa que pode fazer uma analogia com solventes. Outro tipo de droga são as drogas estimulantes, como a cocaína, a nicotina, né? Que, ao contrário das drogas depressoras, vão fazer com que o organismo funcione mais rápido. A pessoa ela fica mais eloquente a falar, ela fica mais eufórica, né? Fica mais alegre, fala mais rápido, anda mais rápido. E existe um outro tipo, que são as drogas perturbadoras, que elas modificam a maneira do cérebro funcionar, que é o caso da maconha. A pessoa não fica nem mais depressiva ou mais estimulada. Ela fica alterada, diferente, modifica. Mesma coisa com os alucinógenos, né? Então, se a gente começa a saber, bom, o que é cada droga, a gente começa a pensar como é que ela vai responder com o uso. E a característica do crack? Para a mãe saber se o filho está usando ou não. O crack é a mesma substância da cocaína, é uma forma de preparação diferente. Então, né, o usuário de crack vai ter uma estimulação muito intensa quando estiver sobre o uso, questão do falar rápido, se locomover rápido, pode ficar bastante irritada, né, agressiva. Com o uso, ela tende a perder peso porque ela tem a falta de apetite, né, então ela descuida da alimentação, enfim, realmente por não sentir fome. Né? Então, são basicamente efeitos estimulatórios, né? E quando passa o efeito do crack, porque assim, o efeito ele dura 15 minutos e passou, né? Então, quando passa, começa a ter muita agressividade, uma depressão profunda, né? Porque daí começa a abstinência sempre ao contrário do efeito da droga. Então, se o crack causa prazer, bem-estar, quando tiver abstinência vai ser uma depressão muito grande. Né? Então, começa a se lamentar quando está começando a passar, mas muito também a questão da agressividade e irritabilidade. Qual é o tempo de duração desse sentimento de euforia da cocaína, em média? Eu sei que depende para cada pessoa. Depende de cada pessoa, da experiência que ela já teve com a droga, né? Se ela já é dependente ou não. Mas da cocaína, depende da forma de preparação. Se é a cocaína aspirada, né, o cloridrato de cocaína em pó, demora de 10 a 15 minutos para começar os efeitos e até 45 minutos para passar, às vezes um pouquinho mais.
Do crack, né, com 15 segundos, a pessoa já começa a sentir os efeitos prazerosos, depois de 15 minutos já passa os efeitos também. É claro, se eu considerar que a pessoa fez o uso e parou. Agora, se a pessoa faz o uso durante bastante tempo, vai ter prolongamento desse uso. Uma coisa interessante, antes de começar a falar, quando a gente fala em drogas, né, nenhuma droga causa nada novo no organismo. Né? Qualquer droga, ela utiliza do que já existe no nosso corpo. Então, a liberação de dopamina, ela não é liberada só por causa da nicotina, por causa de uma droga específica. Atividades que nos deem prazer vão liberar dopamina, endorfina. Se eu preciso relaxar, eu tenho atividades que me relaxam também. Né? Então, isso é importante quando você começa a pensar num tratamento, em parar de utilizar, a pessoa vai precisar buscar essas atividades que causam prazer. Né? Porque o nosso corpo ele tá ali prontinho para responder a isso. Só que daí depende do significado que a gente dá para as coisas, né? De como a gente vai encarar também todas essas coisas. Quer dizer que dessas drogas todas, a única que engorda é a maconha, é isso? A maconha ela tem de forma geral. Que dá a larica, né? Que enfim aumenta a fome do indivíduo. Então, sim, mas tem a questão do álcool também, pode ter alguma coisa, né? Mas muito mais relacionado a uma alimentação muito pobre, né? Porque não que a pessoa ela perca a fome, não é isso, mas ela passa a se alimentar de forma totalmente incorreta, né? Então... o álcool o cara troca, né? Porque o álcool, na verdade, provoca uma grande liberação de uma falsa liberação de energia, na verdade, né? Sim. Por isso que o alcoolista, a gente vê muitas vezes o cara que é alcoolista, que ele só está bebendo, né? Não come mais nada. Mas então ficaria um alerta para quem tem filho, quer dizer, começou a ficar meio paradão demais, aumentando de peso, pode ser, porque normalmente o pessoal associa assim, está usando droga, está emagrecendo, né? E porque está usando droga, então está ficando mais magro e tal. Não, mas eventualmente também pode estar usando, se for maconha, por exemplo, pode começar a aumentar o peso. E também não só relacionando a pensar no aumento de peso, assim, que não tem nada tão descrito nesse sentido, mas é que ela chega em casa com uma fome enorme e come um monte, né? Umas coisas e a pessoa já comeu, já se alimentou, né? Umas fomes assim diferentes, né? E também pensando na identificação do uso do crack, uma coisa que é interessante é que ocorre uma evitação grande relacionada à questão da sociabilidade. A pessoa começa a ficar desconfiada, achar que estão falando dela, ou que estão olhando para ela, que a gente descreve como paranoia, que é um dos efeitos, né, agudos e crônicos do uso da cocaína. Essa questão da evitação, o descuido. Não convive mais tanto com a família? Não convive, não. A família pode ter um aniversário de alguém super importante, ele vai ficar um pouquinho, mas vai sair e vai dizer eu já volto, e ele volta no dia seguinte. Não aparecer em casa por alguns dias, a questão da higiene pessoal, do descuido, pode acontecer um descuido, desde tomar banho, na questão de tomar banho, escovar os dentes, e essa alteração no comportamento. Então, como a Luciana falou, a droga ela não cria nada de novo, mas ela altera o comportamento. E um pai e uma mãe conhecem o seu filho, ou uma esposa, o seu marido, vice-versa. Se está ocorrendo uma mudança no comportamento, tente conversar e começar a cuidar, observar mais, que com certeza a pessoa deixa brechas. E quando um usuário deixa algum utensílio e ele diz que é de um amigo, quase 100% de chance que é dele. E aí, então, façam alguma coisa nesse sentido. Não precisa esperar o usuário dizer que precisa de ajuda, até porque essa questão, assim, né, em nível de execução do cérebro está comprometida, a questão do julgamento, da autocrítica, então é muito comum eles acharem que não vão precisar de ajuda. Então a família muitas vezes precisa abrir essa porta e buscar orientação e também tratamento. É importante lembrar que as drogas, né, a gente fala muito no centro da recompensa, mas ela afeta outras áreas do cérebro, né, e interrompe o funcionamento mesmo. Então áreas importantes para julgamento, discernimento ficam muito alteradas. Né? Então, por isso que muitas vezes o usuário não reconhece que alguma coisa é errada, vai lá e faz, né? Ou que aquilo que ele está fazendo é prejudicial para si ou para os outros. Daí, é importante a família estar junto para mostrar, né? Auxiliar e ajudar esse usuário a começar uma mudança. O que eu via muito seguido é assim, que normalmente o cara não pede ajuda,
ou quando chega a pedir ajuda, ele já está no fundo do poço, que nem eles mesmos falam, né? Então, o importante, acho que para a família, é se dar conta e tentar cortar isso no início, como que é o mais toda doença, difícil. diagnosticar cedo, né? Gurias, parece que 1 hora é bastante tempo, mas passou muito rápido, o papo estava muito gostoso, nós vamos ter que trazer vocês de volta para a gente continuar mais esse assunto, até porque não deu para a gente falar sobre tudo que a gente queria, né? E a gente vai continuar numa próxima ocasião, até porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. E a droga é uma droga, né? Por favor, evite. Se fosse bom, não chamava droga. E cuide, por favor, dos seus filhos, cuide dos seus. E se tiver alguém da sua família, saiba que existe solução, né? A Luciana e a Cassandra estiveram aqui falando pra gente, tem o Viva Voz, né, que é o Serviço Nacional de Orientação e Informação sobre a Prevenção do Uso Indevido de Drogas. Entre em contato, saiba como evitar e como resolver esse problema e esteja sempre conosco. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco, mande suas dúvidas, assista os programas que já assistiram no nosso site, que já passaram no nosso site, e a gente se encontra no próximo sábado. Até mais! É fácil, requer pouco, faz tanto bem. Amai os uns aos outros. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206.